Você não me tocava, lembra? Eu te beijei, eu te toquei, eu implorei por isso. Eu teria deixado você me fuder, Mark. Eu teria deixado você colocar sua boca em mim, mas você disse não. Você me disse que eu tinha que esperar, que não era certo, que o momento não era certo, que você não podia se distrair. Você tinha responsabilidades. Então você desapareceu por meses a fio, sem telefonemas, sem checagem, sem como você está, Gordon. Como tem passado? Lembra de mim, seu companheiro? Eu teria deixado você fazer tantas outras coisas comigo. Gordon, você pode, sabe? Você pode me ter. Agora, aqui, me escolha. Mark, me escolha. Fica aqui. Ou não, podemos ir aonde você quiser. Podemos sair agora mesmo. Você e eu. Foda-se o resto. Sem bando, sem alfa, sem lobos. Apenas nós. Você quer que eu seja um ômega? Não, porque eu posso ser seu laço. Você ainda pode ser o meu. E podemos ficar juntos. Mark, eu tô te pedindo pra me escolher pelo menos uma vez na vida. Não. Eu vi o momento em que me atingiu. Aquela única palavra. Meu rosto vacilou e então endureceu. Acabou antes mesmo de começar. Fala aí, gente, eu me chamo Arrow Art, mas pode me chamar de Art, caso fique difícil pra você. Bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026, feliz ano novo, pessoal, né, porque eu fiquei sumido e daí eu só fiz um vídeo e acabou que eu esqueci de postar o resto, esqueci de postar essas coisas e tudo mais. E olha só quem tá de fuça nova, gostaram? Deu muito trabalho pra fazer, mas agora vocês estão vendo esse lobinho aqui bem mais expressivo do que o anterior. Se você me acompanha nas redes sociais, deve saber que eu dei uma repaginada no meu persona, em alguns detalhes visuais do meu conteúdo e rede social em si. Me digam o que acharam, viu? Nesse vídeo, irei fazer uma resenha crítica literária do livro Ravensong, Os Laços, a continuação de Wolfsong, que eu estava bem empolgado para ler e que eu posso trazer para vocês dando minha opinião sobre. Meio irônico, né? Começar com o primeiro vídeo do ano sendo de Ravensong, sendo que o primeiro vídeo do canal é de Wolfsong. Acho isso bacana. Caso você não tenha visto, aliás, né, nenhuma das minhas resenhas que eu já fiz, eu vou deixar aqui no card, que é essezinho que parece uma bolinha num canto da tela, seja no celular, no notebook, na TV e onde for. No meu canal eu falo de livros de uma forma um pouco mais crítica, porém ainda meio dinâmica para poder deixar vocês entretidos e também eu tentar melhorar meu senso crítico. Então, se você curte esse tipo de vídeo, eu espero que você se divirta. Dito isso, vamos para nossas informações sobre o livro. Ravensong, Os Laços foi lançado inicialmente em 2018 lá fora, porém foi relançado em 1º de agosto de 2023 nos Estados Unidos, assim como os outros livros, né? Pois eu estou aqui para corrigir uma informação lá do vídeo Wolfsong, que é a questão de que todos os outros livros eles já foram lançados, só que depois eles foram relançados numa versão nova por outra editora por lá, e agora eles estão sendo lançados aqui no Brasil, né, de pouco a pouco, e agora faltando apenas um livro. E falando em lançamento aqui no Brasil, nós temos este livro, Ravensong, sendo lançado aqui no dia 28 de junho de 2024, também pela editora Morro Branco, em capa dura, com tradução de Rita Susskind, ou Susskind. Eu não sei exatamente como pronuncia o sobrenome dela, mas está aí, ela é a tradutora do livro para o Brasil. E que veio com um conto extra, chamado Love Song, parte 1. Ele possui 592 páginas e é recomendado para maiores de 18 anos, possuindo conteúdo explícito e adulto nele, como todos os outros, então estejam avisados. E segue sendo um sucesso para alguns leitores. No Maratona, que é um aplicativo nacional de organização de leituras, para quem quiser ter uma estante digital bem bonita, aliás eu adoro vocês do Maratona, que possui 35 avaliações e se encontra em 536 estantes. Bastante coisa, né? Enquanto no Scoob possui 644 pessoas que leram, uma média de 4.5 estrelas, que é uma média para mim muito boa, e 136 resenhas a partir do momento que eu estou escrevendo esse roteiro. Então nós vamos agora para a sinopse da história. A sinopse da história diz: Gordon Livingstone jamais se esqueceu das lições marcadas em sua pele. Endurecido pela traição de um bando que o deixou para trás, buscou refúgio na oficina de sua pequena cidade serrana, jurando nunca mais se envolver nos assuntos dos lobos. Deveria ter bastado. E bastou. Até os lobos voltarem. E, com eles, Mark Bennett. Agora, anos depois, Gordon voltou a ocupar seu lugar como bruxo dos Bennett, enquanto luta para seguir ignorando Mark e a maldita canção que uiva entre os dois.
Mas o tempo tá acabando, algo está vindo, e alguns laços foram feitos para serem quebrados. O que não nos revela muita coisa, mas também dando pistas de que essa história vai nos trazer novidades sobre esse universo, o que é muito legal. Como sabem, eu não tenho costume de ler sinopses, pois eu gosto de ser pego de surpresa. Dito isso, vamos para a resenha e eu chamo isso de alvo atingido da vez. Falando da história, eu posso dizer que foi uma trama muito interessante. Eu não esperava que o TJ Clooney fosse continuar ela a partir de um ponto tão pequeno como aqueles pouquíssimos segundos do Richard Collins se tornando alpha após matar o Ox, e por conta disso gerasse problemas que afetaram mais do que gostaríamos dentro da história. Tipo, o efeito borboleta disso foi realmente enorme, o que foi bem crucial, já que é bem desenvolvido aqui no segundo livro. A narrativa desse fluiu muito melhor, sem ter que ficar retornando em diversas cenas para nos contar sobre coisas que iriam refletir no futuro, que nem aconteceu no primeiro livro. E pelo contrário, aqui temos detalhes da viagem de 3 anos, 1 mês e 26 dias que o Gordon fez com o trio dos filhos Bennett, que é o Carter, Kelly e Joey. Eu achei bem linear, deu para entender bem e foi curioso ver como toda a trama se estendeu. E claro, tivemos uma boa parte do passado do Gordon sendo contada aqui, de como conheceu o Mark, porque ele tinha tanta raiva do bando Bennett, como se tornou um bruxo e como tudo isso se interliga com os eventos atuais. Sim, aqui não é só coisa do passado, temos eventos atuais se passando 1 ano depois do primeiro livro e como isso se perpetua muito bem dentro dessa história. Falando agora dos personagens, se eu já amava os personagens do primeiro livro por conta da profundidade que eles tinham, nesse aqui ficou ainda mais evidente. Eu adorei todo o destaque de cada um deles, principalmente nos personagens humanos, ou como o Gordon gosta de dizer, a porra do time humano. Eu não me aguento, esse momento foi muito engraçado dentro do livro, eu ri pra caramba. Que ganharam uma personalidade ainda mais divertida, como Chris, Tanner e Rico, além de Jesse também. Ver a amizade da Jessie com a Elizabeth é muito legal, não tava esperando que elas se dessem tão bem assim. Na verdade, todos os personagens se conectam muito bem uns com os outros, e mesmo que façam muitas piadas em situações caóticas, que é o clássico rir em momentos inadequados, ou rir de nervoso, ou fazer certas piadas cedo demais, devido a um momento ali meio intenso, eu achei o senso de humor deles bem condizente. Como vemos, o passado do Gordon nos é mostrado que ele conhece o Chris, Tanner e Rico desde a infância para a adolescência. E isso é ótimo, a dinâmica deles amadurece bastante durante esse livro. E, bem, nunca muda, eles continuam com os mesmos costumes de sempre entre eles ali, Gordon que o diga. Passando agora pro protagonista, que vou dizer bem, o Gordon ele é um protagonista muito bem construído. Toda essa personalidade de fingir ser durão, mas ser uma pessoa bem sentimental, é algo muito bem feito durante toda a história, desde o primeiro livro até aqui e também no próximo livro que eu estarei comentando depois. A trajetória dele, os pensamentos dele, como ele se arrisca a todo momento por todo mundo, principalmente pro Mark e pro Ox e também fora, né, o time humano, é mostrado de uma maneira bem firme, que traz uma diferença enorme entre o ponto de vista dele e o ponto de vista do Ox. O que é ótimo na escrita e narrativa, porque o autor conseguiu fazer o ar dessa sequência mudar completamente. Afinal, são personagens diferentes, têm que ter perspectivas diferentes de uma forma diferente. Fico muito feliz de ter visto mais desse personagem, já que esse livro nos trouxe uma situação em que afeta ele mais do que ele mesmo gostaria, e meio que o obriga a lidar com seus medos, suas emoções e até mesmo enxergar os seus próprios comportamentos, o que, diga-se de passagem, é errado em personagens adultos. Demonstrar que até mesmo quem já lidou com muita coisa na vida não deixa de ter sentimentos como a tristeza, medo, raiva, alegria e a paixão. Nesse livro, eu senti que foi uma escolha interessante de trabalhar logo um dos personagens mais fechados emocionalmente do bando, e foi lindo de se ver. Gostaria que os adultos prestassem mais atenção no que sentem e se abrissem, pois não deixam de ser seres humanos só porque ficaram mais velhos. Falando agora do romance, muito mais agradável que o primeiro livro, já que ocorre com personagens bem mais maduros, com muito mais história entre eles e que tratam de problemas não resolvidos na época que eram mais novos, ou até antes dos eventos do primeiro livro, como mencionei antes. Mostrar como a dor os afetou, como isso progrediu e como o medo de ter o laço quebrado pela infecção os alcança atualmente foi algo que me deixou completamente intrigado.
Consegui compreender bem ambos os lados nessa relação, pois tanto Mark quanto Gordon não estão mais juntos há anos. Eles retornam aqui com muito mais força, com conversas e com momentos emocionantes entre eles. O que teve de progressão aqui foi completamente incrível. E se você se pergunta o que raios aconteceu entre eles, basicamente, né, como diz na sinopse, o Gordon foi deixado pelo bando e todo o rolê se estendeu até os anos atuais. Mas isso aí muda completamente nesse livro e é muito bom de se ver. Falando agora do final, um final bem centrado. Percebe-se que trouxe aquele clássico tom de descanso após a tempestade, o que é comum de ocorrer principalmente nessa história devido aos eventos do primeiro livro, no qual mesmo quando tudo não está completamente resolvido, deram conta de muita luta e podem estar em paz por um tempo ali determinado. E eu não falei de nenhum personagem vilão aqui, porque mesmo que surja a Elijah ou Elijah, eu não sei como que vocês pronunciam o nome dela, na metade do final da história, ela não é a maior questão que causou o caos que ocorre aqui, né? Até porque o ponto principal desse livro é lidar com a infecção que afeta os lobisomens e como lidar isso com os lobisomens ômegas. Mas a Ellie já aparece aqui e ela causa o terror também. Eu admito que ela teve um ar de implacável e de louca religiosa, mas nada muito principal. Mas depois dela temos esse ambiente muito familiar e aconchegante, o que faz essa história ser ainda mais cativante. E o plot twist do Robert Livingstone e da Michelle Hughes foi um excelente gancho para o próximo livro, que eu achava que seria o último, mas não, é o penúltimo. E por mais que tenha dado evidências do que estava por vir, me pegou de surpresa. Temos o primeiro conto chamado Love Song, que é a perspectiva da Elizabeth desde que conheceu Thomas até os momentos presentes de Revenge Song, vale ressaltar isso. Foi bem rapidinho de ler e combina bem com a vibe da personagem. Ela que é tão mais emotiva, assim, mais profunda e que usa bem as palavras para conversar com os outros. O que eu achei muito bom de ter sido feito e combinou muito com a vibe dela, o continho dela. E é mais um conteúdo extra mesmo, eu achei interessante. Enfim, chegamos agora na conclusão e eu adorei o livro. Ele conseguiu consertar todos os problemas do primeiro livro, ou melhor, os pontos que eu achei negativos do primeiro livro, nos trouxe percepções novas e conseguiu trabalhar tudo que mostrou. Pra mim, Revenge Song se entrelaça em intrigas e sentimentos, sendo uma sequência coerente e intensa. Eu dei 5 estrelas pra ele e pela alegria de vocês, já li o terceiro livro e farei vídeo dele em breve também. E vocês, já leram esse livro? Leram o primeiro? Ficaram com vontade de ver essa saga? Comentem embaixo se gostaram, se não gostaram, se concordam comigo ou discordam do que eu disse aqui. Sempre sou aberto a críticas e tudo mais. Estavam com saudade de ver os vídeos aqui do canal, gente? Eu espero que sim, tá? Porque deu trabalho pra fazer tudo isso aqui. Me sigam nas minhas redes sociais e nos vemos numa próxima roda da fogueira com o céu estrelado para apreciar. Muito obrigado e falou!